Boa noite, como você passou o seu dia? Tudo tranquilo? Que bom que você está aqui com a gente nessa terceira noite juntos, nosso terceiro encontro, para juntos estudarmos um pouquinho, relembrarmos os últimos momentos da vida de Jesus. Já é a nossa penúltima noite juntos, isso porque na sexta-feira o nosso desejo é que você esteja aqui com a gente na Igreja da Moca para continuarmos os nossos estudos de uma maneira mais geral, de uma maneira juntos, completa, então todos juntos, para revisarmos, então relembrarmos os últimos momentos da vida de Jesus. Primeira noite, nós falamos um pouquinho sobre a humildade que Jesus teve de se tornar servo, vestir as vestes de servo e lavar os pés dos discípulos. Ontem, no nosso segundo encontro, nós conversamos um pouquinho sobre a preparação de Jesus no jardim do Getsemane, orando e se preparando então para o julgamento que hoje você já deve ter conversado, escutado um pouquinho, discutido um pouquinho no seu grupo, aí na sua casa. Tudo bem, você já deve ter conversado um pouquinho sobre as fraudes do julgamento, você já deve ter conversado um pouquinho sobre as falsas testemunhas do julgamento de Jesus, talvez as mentiras que eles inventaram, porque eles não queriam aceitar a Jesus como o Messias, o Salvador pessoal. Neste momento de discussão, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você acha que mais magoou ou que deixou mais triste Jesus no julgamento? Você acha que a pior coisa para Jesus foi a condenação? Você acha que a pior coisa para Jesus no julgamento foi Cristo ver as mentiras que eles inventaram, que eles estavam falando, e ele não podia então se defender? Você acha que foi isso que mais magoou Jesus? Você acha que o que mais magoou Jesus foi um julgamento inventado e forjado? Na sua opinião, o que foi a pior coisa no julgamento de Jesus? Para mim, a pior coisa não foi as mentiras. Para mim, a pior coisa não foi o julgamento forjado. A pior coisa não foi a rejeição dos líderes da igreja. Não. Para mim, aquilo que mais cortou o coração de Jesus, aquilo que mais magoou a Jesus, foi o fato daquelas pessoas terem rejeitado a Jesus como Messias, Salvador e Senhor. Sabe que esse ainda deve ser o pior sentimento que passa no coração de Deus? Se você estiver com a sua Bíblia, eu quero convidar você a ler um texto que está em Ezequiel capítulo 33, o verso 11. Se você estiver com a sua Bíblia, abra comigo e acompanhe a leitura desse texto. Logo depois de Isaías, Jeremias, então vem Lamentações e depois vem o livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 33, o verso 11. Olha só o que Deus disse ao povo de Israel, e Ele está falando a você e a mim nessa noite, neste momento. Ezequiel capítulo 33, o verso 11. Deus diz assim, falando ao profeta Ezequiel para dizer ao povo: diz-lhes, hoje Ele está dizendo a você e a mim, hoje Deus está olhando a você na sua casa dizendo o seguinte: isso que eu te digo, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que morrereis, ó casa de Israel? Veja, olha que interessante. A pior coisa que Deus deve sentir deve ser Ele ver alguém podendo se arrepender, mudar de vida, amar a Deus, mas por algum motivo essa pessoa fecha o seu coração. Nessa noite, diferente das outras noites que tivemos, nós temos apenas uma lição prática para o nosso dia a dia e para a nossa vida espiritual. Não se esqueça, todos devemos responder pelas nossas escolhas e as nossas atitudes. Deus deseja a nossa salvação. Deus deseja que aceitemos o seu perdão, porque o desejo de Deus não é a perdição de ninguém, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que aconteceu no julgamento de Jesus
pode acontecer hoje. Nós podemos negar a Jesus, mas isso não precisa acontecer. Tudo depende da nossa escolha. Vamos orar? Santo Deus, mais uma vez nos reunimos para conversarmos um pouquinho da Tua Palavra, e nessa noite nós vimos e discutimos, conversamos um pouquinho sobre o julgamento de Jesus. Foi um julgamento forjado, foi um julgamento baseado em mentiras, foi um julgamento sem direito à contestação, sem direito à defesa, mas Pai, foi um julgamento, além de tudo isso, onde pessoas não quiseram aceitar Jesus como Messias, Salvador e Senhor. O Senhor sabe que a gente corre esse mesmo risco. O Senhor sabe que na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa correria, nós podemos ter essa mesma atitude, mas que isso não aconteça com a gente. Nos ajude para que em todas as decisões possamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Nos ajude para que em todas as nossas atitudes e escolhas nós possamos nos lembrar que o Senhor está ao nosso lado e deseja o nosso melhor. E assim, Pai, pedimos, esteja à frente da nossa vida, nos guiando, direcionando e fazendo de cada um pessoas mais semelhantes a Jesus. É a oração que fazemos a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A você, uma boa noite e até amanhã.